Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês. É sempre uma alegria falar com gente tão querida como vocês. Quero estar aqui agradecendo a todos os irmãos que nos seguem no canal, a você que compartilha, deixa seu like, a você que manda para os seus grupos. Gente, o propósito é propagar essa palavra revelada. E por falar em palavra revelada, o tema, amados irmãos, desta série é muito forte, é um tema glorioso. Nós ouvimos essa mensagem na COF no domingo, e o Senhor nos dirigiu a propagar esse tema, baseado no capítulo 13 do livro de Números. Qual é o tema então? Atitudes absolutas para Deus absoluto. Gente, olha que tremendo, pensa comigo, atitudes absolutas para um Deus absoluto. Então a nossa atitude diante da revelação de Deus, diante do poder de Deus, diante da disponibilidade divina em nosso interior, ela não pode ser titubeante. Não pode ser uma atitude titubeante. Uma atitude que de manhã ela pensa A e à tarde pensa B. Sabe, amados irmãos, atitudes assim? Não, ela tem que ser uma atitude absoluta. Ela tem que ser absoluta naquilo que ela entendeu da parte do Senhor. E o capítulo 13 do livro de Números, então, está falando do pedido de Deus para que enviasse 12 líderes dos filhos do povo de Deus, dos filhos de Israel, para a terra de Canaã, com a finalidade de espiar a terra. E Moisés, então, escolheu de cada tribo um líder, preparou e deu a eles o mapa da caminhada. É interessante que, se você ler os versículos a seguir, depois do versículo 14, 15 por aí, você vai encontrar Moisés ditando a regra divina para a caminhada até chegar a Canaã. Quero pontuar com vocês aqui e dizer que Deus, ele tem um propósito absoluto com cada um de nós em cada momento da nossa caminhada. Então não adianta discutir com Deus, murmurar, se levantar. Deus é absoluto naquilo que ele tem no plano dele. Deus não muda de plano. Deus é absoluto. Deus falou, está falado. Eu só preciso entender o plano de Deus e dar ouvido à voz do Senhor. Ok? Então, o plano de Deus é absoluto. E Deus disse a Moisés para o povo ir espiar a terra. Deus já tinha dado a terra. Isso é absoluto, Deus já deu. Agora o povo tem que conhecer a bênção que Deus deu. Para conhecer a bênção que Deus deu, tinha um caminho. É interessante isso. E os 12 espias saíram pelo caminho revelado por Moisés, ditado por ele, era como seguir um mapa, né? E agora eles descem e vão, de repente, a Bíblia diz, eu quero ler com vocês o versículo de número 24, 23, vamos começar com 23, diz assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Muito bem. Então, amados, quando eles chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Então eles tiveram uma visão extraordinária. Ao chegar nesse vale, eles contemplaram um enorme cacho de uva. Diz que ele estava pendurado em apenas um ramo. Era muito grande. A Bíblia diz que 2 pessoas carregavam o cacho de uva. Então, para 2 pessoas carregar um cacho de uva, meu modo de pensar, devia pesar mais de 40 quilos, né? Era imenso, era imenso. Eu quero dizer para você que as coisas de Deus, elas são perfeitas. O plano de Deus é perfeito, é absoluto, é glorioso, é poderoso, é maravilhoso. O que Deus faz é sempre bem feito. Tudo que Deus que Deus tem, é bom, né? É bom, é maravilhoso.
Aleluia! Então aquele cacho de uva era o plano de Deus em revelar aos filhos de Israel o poder daquela terra. Uma terra, para dar um cacho de uva daquele tamanho, só pode ser terra boa, de primeira, né? E Deus queria mostrar que ele era um sinal. Deixa eu falar outra coisa para você, pontuando aqui. Deus não faz nada sem dar sinais. Na nossa vida, tudo tem um sinal de Deus. Se você for analisar, no nosso dia a dia, Deus está sempre sinalizando o que devemos fazer. E o sinal de Deus é absoluto. O grande problema é que a nossa atitude em entender o sinal de Deus não é absoluta. Ela é titubeante. Ela é uma atitude, amados irmãos, que muda. Ela muda. De manhã ela pensa A, de tarde pensa B. Então é muito sério isso. E aí, diante de um Deus absoluto, a nossa atitude sendo titubeante, irmãos, não vai dar certo, não vai fechar a fatura. É por isso que muitas orações nós não conseguimos receber a resposta, é por isso que muitas coisas não encaminham na nossa vida, não é por causa do Deus absoluto, mas é por causa das nossas atitudes titubeantes. Então vai vendo aí e vai pegando uma revelação para você, vai pontuando no seu coração o que Deus está falando. E deixa o Espírito Santo falar com você. Então veja lá, eles olharam para aquele vale de Escol, já chamava Escol exatamente por causa da plantação de uva e por causa do cacho de uva. Ali, o cacho de uva significa Escol, então a terra, o lugar foi chamado de Escol. E naquele lugar também colheram os romãs e tudo. Amados irmãos, foi algo assim extraordinário. E 2 homens carregavam aquele cacho de uva. Quero pontuar ainda uma outra coisa. Eles ficaram lá 40 dias. Eu fico impressionado com o número 40 na Bíblia. É sempre 40, né? 40 dias, 40 anos. E ali eles ficaram 40 dias e voltaram da missão, né? Voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Bom, tudo que eles viram naquela terra, tudo que eles palparam, tudo que eles conversaram, estava dentro deles. Vou fazer uma analogia com você. Quantos anos você tem de cristão? Quanto tempo faz que você serve ao Senhor? Existe uma história, existe um histórico, que é muito importante, amados, muitas vezes, voltarmos ao princípio, né? Não para lembrar das coisas passadas ruins, porque o profeta diz para não lembrar das coisas ruins, mas a Bíblia também diz que nós precisamos voltar aos marcos antigos. Mas quando a Bíblia fala de marcos antigos, ela não está falando de derrotas, de problemas, de marcos abençoados, de coisas que aconteceram na nossa vida, que foi top, né? Que foi uma ação gloriosa de Deus, que foi uma revelação tremenda de Deus. Então, amados irmãos, nesses 40 dias, você imagina a história que pautou no meio dos 12 espias. Eu imagino um falando com o outro, dando glória a Deus e tal, e com certeza também já havia murmúrios entre eles, porém, Deus deu um espaço de 40 dias para eles entenderem o plano de Deus. Quero profetizar aqui para a sua vida e para a minha vida. Deus deu um tempo para mim e para você nessa terra, e eu chamo isso de escola. Essa escola de Deus na terra, que são os anos que Ele propôs para vivermos, amados irmãos, absolutamente é para realmente nos preparar, nos moldar. Glória a Deus. Ah, que coisa tremenda é entender esse tempo de preparação que Deus deu. Eu estou escrevendo, amados irmãos, e ainda hoje estava escrevendo sobre as vestes, né, nupciais, as vestes de preparação, de maturação. Estava falando, amados irmãos, no livro de Salmos, quando fala lá da princesa nos seus aposentos, do bordado da roupa da princesa, do caminhar da princesa no meio daquele cortejo de virgens, conforme fala lá, e é tremendo. Então o que eu entendo? Deus sempre dá um tempo para que nós possamos nos preparar. Eu e você estamos num tempo de preparação. E nesse tempo de preparação, Deus vai então se revelando e ministrando e maturando. Então os 12 espias tiveram 40 dias para ver, ouvir, rever, reunir, dialogar e então formular um relatório à multidão dos israelitas que estavam esperando.
Muito bem. Como igreja, eu e você hoje, amados, temos essa mesma incumbência. Deus nos deu autoridade, porque a autoridade de Deus está na igreja. A igreja é o instrumento de Deus para propagar as boas novas do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, tem essas boas novas, essa revelação extraordinária que a igreja precisa propagar. E o que tem acontecido, amados irmãos? Tem acontecido algo terrível, porque o povo se degradou, conforme revela Apocalipse 3. E nessa degradação, então o povo deu um passo atrás, e agora, amados irmãos, o Evangelho, que são boas novas, muitas vezes tornou palavras confusas, porque cada um se levanta e diz, eu tenho essa visão, aquela outra, e confunde a cabeça de muita gente. Por isso eu quero falar para você neste momento, atente para esse tema, atitudes absolutas para Deus absoluto, e Deus vai ministrar o meu e o teu coração de forma tremenda. Ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, quero te louvar, te bendizer e abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, que está ligado aí no canal Reino em Pauta, que o Senhor esteja com cada um e que a bênção de Deus repouse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.